Esse conteúdo, como eu disse, foi preparado com muito carinho. E eu desejo de verdade que ajudem vocês aí na prática, na rotina do dia a dia, ok? Então, vamos que vamos? Sou Adriana Simeone, psicóloga clínica há 15 anos. Trabalho com crianças e famílias para tratar desde uma variedade de dificuldades e problemas cotidianos até graves doenças mentais. Ajuda as crianças com uma série de transtornos, incluindo ansiedade, tristeza, problemas escolares e também auxilio as famílias, né, a entenderem por que seus filhos estão se comportando de determinada maneira e o que fazer para apoiá-los. Também trabalho com adolescentes e jovens adultos. Eu vou falar sobre as principais áreas afetadas com o uso excessivo do celular. Eu vou citar aqui sobre os problemas físicos. O que acontece com as crianças com os problemas físicos? Algumas crianças, elas acabam não atingindo o marco do desenvolvimento. As habilidades motoras, elas são prejudicadas. Por quê? Porque ficam muito tempo sentadas. E acabam não tendo agilidade para correr, ou a coordenação para pular, saltar, ou o que elas acabam se sentindo? Elas acabam se sentindo cansadas, sem ânimo. Tudo que você propõe, o que ela fala? Não quero, mãe. Não é mesmo? Filho, vamos fazer tal coisa? Não tô afim. É chato. Não é mesmo? E com isso, as habilidades motoras, elas acabam sendo prejudicadas. Além dessa questão, tem outro grande problema. Por ficarem muito sentadas olhando para a tela, faz com que elas não desenvolvam sua força do core. Mas, Adriana, o que é isso, né? O que é a força do core? A força do core são os músculos abdominais, né? Abdominais e costa. E o que acontece? A má postura. Tendo uma má postura, as crianças não conseguem ficar sentadas. Por quê? O core não as mantém de uma forma ereta. Isso acaba refletindo onde? Na escola. Quando elas vão para a escola, e as crianças precisam ficar eretas, elas não conseguem. Elas ficam agitadas, elas se mexem, né? Elas ficam se movimentando na cadeira e acabam se distraindo e distraindo as outras crianças também. E o rendimento escolar? Baixo, não é mesmo? Outro problema sério também é a dor no punho e nos dedos. Olha o movimento repetitivo aí. Não é mesmo? Me fala, seus filhos já se queixaram disso? Ou ainda não? Porque, ó, toda hora, né? Assim, com videogame, ou assim. Então, dor nos punhos e nos dedos. Alguma criança já falou isso com vocês? Agora me fala uma coisa. Mamães, papais, vocês já ouviram falar sobre o pescoço de texto? O próprio nome já diz, né? Pescoço de texto. Então, os quiropráticos, eles relataram um aumento em que a coluna dos adolescentes tem uma curvatura anormal, por causa do tempo que passam curvados. Estão vendo? Ó, esta posição
Eles ficam, né, olhando. Então, é exatamente o que acontece, né? É o pescoço de texto, porque eles acabam ficando com a cabeça mais para baixo e é o pescoço de texto. Agora, esses problemas, né, que eu citei agora para vocês, agora eu vou citar uma questão aí que vocês vão entender agora por que as crianças não têm sono e ficam vidradas a noite toda. Então, outro grande problema que causa nas crianças, né, nas nossas crianças, seriam a parte da visão. Por quê? A luz emitida pelas telas é brilhante, de tons azul e branco. Essa luz imita a luz do céu, sinalizando para o cérebro o quê? Que é dia, é hora de estar alerta, não é? E essa sinalização, ela pode retardar a liberação da melatonina. Adriana, o que é isso, melatonina? Então, né, a melatonina é um dos hormônios do sono, tá? Um dos hormônios do sono. Então, consequentemente, isso acaba prejudicando o sono nas crianças. Por que as crianças não têm sono? Você acorda altas horas da madrugada e as crianças estão lá, vidradas, com os olhinhos que chegam a nem piscar, não é mesmo? Aí você fala, essa criança não tem sono, não? Não tem, porque tá toda hora, ó, sinal para ela no cérebro que é dia. E essa baixa melatonina causa depressão, inflamação cerebral e afeta até mesmo o hormônio do crescimento. Estão vendo, pais? Quantos problemas físicos. E olha que estou citando alguns. Nem comecei a falar dos problemas emocionais. Infelizmente, o excesso de tempo de tela está impedindo as crianças nessa fase de aprender a brincar. Como eu disse para vocês sobre o Marcos, sobre os marcos do desenvolvimento. É porque é nessa fase há uma grande ênfase na brincadeira imaginativa, no faz de conta. Muitas brincadeiras, até mesmo, giram em torno de fazer e criar coisas. E muitas crianças adoram caixas, esconderijos, né? Outra brincadeira que elas adoram é imitar. Vocês podem perceber, nessa fase latência, elas imitam muito a professora dando aula de escolinha, né? Imitam nós, brincando de boneca, brincando de casinha. Isso é muito bom, viu? Porque elas desenvolvem habilidades criativas, imaginativas e sociais. Então, isso é ótimo. É ótimo. Muitas vezes os pais se pegam muitas crianças lá conversando e brincando, deixam elas criar, deixam as crianças criar, deixam usar a imaginação. Mas tem um grande problema. E as crianças que ficam muito tempo nas telas, o que acontece? Costumam ter dificuldades para se concentrar nas atividades oferecidas na escola. Por quê? Porque elas não conseguem criar, elas não conseguem imaginar. Então, isso afeta demais mamães e papais. Olha, uma simples brincadeira com os amigos, né, no recreio, né, de mamãe e filhinha, ou
brincar de bombeiro, policial, por exemplo, elas não conseguem. Fazer de conta. Fazer ou fazer de conta. E, não é mesmo? E com a criança, e com isso, o que acontece? A criança, ela fica frustrada por não ter ideias, se afastam dos amigos, ou algumas crianças, elas acabam querendo brincar sobre o jogo que elas jogam. Entenderam? Que elas acabam. Inclusive, eu tive um caso, né? Tive um caso onde a criança, ela jogava determinado jogo, né? No celular ou no videogame, e chegava no recreio, essa criança queria brincar sobre esse jogo. Porém, as outras crianças, elas não queriam brincar. Não é que elas não queriam, algumas não queriam, e algumas não conheciam esse jogo que ele estava querendo jogar. E aí a criança começou a se afastar dos amigos. Ficava isolado, não querendo ir mais para a escola, começou a chorar. E aí a mãe me procurou, eu fui até a escola, conversei com a coordenadora, observei essa criança, tive também aí, né, um feedback da coordenadora, dela enviar com autorização da mãe, do pai, alguns vídeos, e realmente, a criança, ela não brincava. Ela ficava sentadinha no cantinho, e a mãe, nervosa, porque essa criança não queria ir para a escola. E a mãe, não, será que ela está sofrendo algum bullying, Adriana? O que está acontecendo? Será que será que tem algo a mais que nós não sabemos? Então, vou mudar de escola. Ainda bem que ela não mudou, lógico, né? Que ela veio procurar ajuda antes. Era uma ótima escola. Já estava em acompanhamento há muito tempo. E nem era esse problema também, mudar de escola, né? Aí, nas sessões, a criança foi falando, e aí nós fomos compreendendo melhor tudo, foi um trabalho, todo mundo em equipe, porque ela projetava os jogos na brincadeira e estava causando problemas para ela, porque isso acontece muito, da criança projetar algum jogo, é normal, mas no caso dessa criança em especial, não estava bom. Ela não tinha a imaginação, ela não tinha a criatividade, ela não tinha. Mas depois, ficou tudo ótimo. Me fala uma coisa, como que está a concentração dos seus filhos? Como que está? Me contem aí como que está a concentração, o foco. Nessa época de pandemia, vocês conseguiram, algumas crianças que fizeram aula remota, vocês conseguiram, acho que, ver como que elas ficam. Professora lá, e elas vidradas? Ou balançando a cadeira, mexendo no cabelo, né? Era isso? Como que estavam? Me contem. Aí a gente aparecia, elas ficavam assim, não é mesmo? Muitas dispersas, né? A internet, ela tem um ritmo muito veloz, gente. É algo, você clica e rapidamente, de um link a outro, a capacidade de atenção, nossa, ficou curta, porque é tudo muito veloz. As crianças, elas não conseguem manter um pensamento por mais tempo. Ó, nós conseguimos esperar mais do que 3 segundos para um site carregar? Nós, hein? Adultos, conseguimos?
Quando a gente vai fazer alguma pesquisa, ou vai procurar algo, ou vai entrar no Face, TikTok, Instagram, como que acontece? A gente não consegue esperar 3 segundos. E quando a internet cai, nossa, entramos em desespero. Vamos lá, vamos checar, e tira os fios, e coloca fio. Não é mesmo? Imagina as crianças. E na fila de uma fila, né, de banco, uma consulta no médico, mas lembrando, sem celular, né? Porque ficar num consultório aguardando com o celular é tranquilo. Ainda quando tem revistas, né, até interessantes. O mundo virtual, ele simula a ser entregue tudo rápido. As notícias são condensadas. Ou enviamos emotion, né? Ou frases copia e cola, né? Desta maneira. Fazemos tudo isso e preferimos até fazer isso do que desenvolver uma conversa. E o que isso acontece? Com isso, o cérebro das crianças que estão, né, em desenvolvimento acostuma, né? Elas acabam acostumando com esse ritmo rápido de informação. E o aprendizado é mais lento. É muito mais lento o aprendizado escolar, que seja, né? O aprendizado em si, ele é mais lento. Olha só, mamães e papais, uma pesquisa demonstraram, né, uma relação entre o tempo de tela e a redução da capacidade de concentração. Acredita? Ou seja, olha só, as crianças, né, que ficavam mais que 2 horas recomendada, tinham uma probabilidade de 1,5 a 2 vezes maior de ter problemas de atenção na sala de aula, impulsividade e não tinham autocontrole. Então, esta pesquisa, né, pesquisadores até mesmo colocaram isso. Assim, as telas, elas entregam, pais, muito conhecimento. Nós não podemos negar isso. Isso é muito bom. Mas de um modo que as crianças não precisam procurar. Então, elas não precisam mais procurar. Basta clicar lá, já está ali. E como era feito antes, né? No nosso tempo, como era feito antes? As crianças, nós, né, tínhamos que procurar e encontrar o conhecimento. Não era desta maneira. As informações e o aprendizado, desculpa, eram conquistados a duras penas, não é? E agora não é mais. Será que as crianças, elas estão desenvolvendo habilidades de pesquisa e avaliação crítica? Porque tu joga no Google, as respostas estão sempre lá. E muitas vezes a criança, ela pega a primeira onda que tá ali, não é mesmo? Elas não ficam, eu vou entrar aqui, eu vou entrar ali. Não, né? É como tudo está pronto. Basta um clique que estamos interagindo online com outras pessoas. Tudo está pronto, né? Basta um clique, como eu disse para vocês, que está interagindo. Também não podemos deixar de falar sobre os problemas sociais, né? Que eles estão online. Então, os problemas sociais, porque é uma das principais características da fase latência. É a presença do quê? De outras crianças. Eu sei que agravou muito por causa da pandemia, agravou, estamos limitados, né? Eu sei que esse 1 ano aí, nós ficamos muito limitados e isso acabou prejudicando muito essa parte social, né? Mas se as crianças ficarem grudadas
a um videogame, a um tablet ou celular, elas não estão brincando e nem conversando. Pessoalmente, eu digo, tá? E acabam perdendo o quê? A oportunidade de aprendizado e socialização. Tem muitos pais, eu sei, tem muitos pais, né? Tem muitos pais que pensam que o jogo é uma atividade social, porque as crianças podem jogar pela internet, bater papo com os amigos, então, claro, tem vários jogos aí que é... Mas olha, nessa fase da latência, as crianças, elas começam a desenvolver o quê? As regras de amizade. E regras de amizade de uma forma segura, eu digo. Por exemplo, sempre nas brincadeiras tem sempre um adulto olhando essa socialização. Na hora do recreio mesmo, sempre tem sempre tem os monitores olhando o que as crianças estão fazendo e tudo mais. Caso alguma criança tiver algum desentendimento, as crianças podem buscar apoio para a monitora para ajudar a negociar. Elas podem se separar, mas amanhã elas vão se encontrar na escola, não é mesmo? As crianças, elas precisam captar os sinais sociais, como expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz. E com a tela, ela não desenvolvem habilidades de relacionamento social e emocional. Não tem isso. Por isso que eu falei para vocês nessa questão. Porque a criança precisa ver as emoções. Espanto, alegria, tristeza. Isso é importante. Isso é importante elas lidarem com essas habilidades. Linguagem corporal, tom de voz. E nas telas, o que acontece? Elas não vê. É muito preocupante, não é mesmo, pais? Esse excesso. Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer o seguinte: a maioria das crianças em idade latente, ela está adquirindo, ok? Adquirindo as habilidades cognitivas para conseguir o quê? Adiar a gratificação. O que é isso, Adriana? O que é isso de gratificação? Significa o quê? Mamães e papais, que elas não conseguem, elas não dominam, não conseguem não, desculpa, elas não dominam ainda o esperar por algo. Elas não conseguem controlar os impulsos, porque estão em desenvolvimento, né? Claro. Aí alguns pais falam assim, Ih, Adriana, tem pessoas que até adulto e não consegue ainda controlar seus impulsos. Acha que ficou lá na fase da latência? Eu ouço muito isso dos pais, né? Isso acontece muito. Mas sabe o que é? Por isso, vamos dizer, o reloginho interno aqui deles não reconhece quando já tiver o tempo de tela. Tá vendo? Eles não conseguem reconhecer. Eles não conseguem reconhecer que o tempo de tela deles é o suficiente. Tá bom, chega, deixa eu parar. Difícil, hein? Deixa eu parar, preciso sair do celular, preciso parar de jogar videogame. Meu reloginho interno aqui, o reloginho está falho, né? O reloginho interno deles estão, por enquanto. Então, pais, por isso, se vocês não definirem regras, eles não vão sair do celular e vocês vão perder o controle. Mas, Adriana, eu já coloquei algumas também, não deu certo. Vamos lá? Então vamos lá? Então vamos às nossas regras? Primeiro, pais, vocês precisam ter um plano definido. Primeiro de tudo, hein? Um plano definido. Eu tenho certeza, aqui
que vocês alguma vez, ou quase sempre, planejam as coisas antes. Por exemplo, uma viagem. Monta no carro e vambora? Tudo é planejado. Faz a mala, checa um carro, manda no mecânico, faz revisão. Tudo não é planejado? Uma viagem, algo perto, pode ser algo perto, nem muito longe. E se vocês resolverem comprar uma cachorrinha? Estou pensando em comprar um cachorrinho, uma gatinha para pôr na minha casa. Vocês também não planejam? Onde ela vai ficar? As necessidades vai fazer no tapete higiênico ou no quintal? Vai subir no sofá? Vai dormir dentro de casa? Ou vai dormir fora? Não é tudo planejado? Então, pais, esse planejamento são as regras. Então, primeiro de tudo, vocês precisam pensar nas regras. Exemplo: o aparelho vai ser permitido durante as refeições? Vou citar algumas, tá? Por exemplo, o aparelho vai ser permitido durante as refeições? Vai ser permitido no quarto? Por quanto tempo a criança poderá ficar conectada? Quando pode estar e quando elas podem estar conectadas? E onde os aparelhos devem ser guardados? Citei algumas regras para vocês entenderem. A Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, vou dizer para vocês o que a Sociedade Brasileira recomenda, tá? Primeiro, ela recomenda o seguinte: evitar a exposição de crianças menores de 2 anos. Então, crianças menores de 2 anos, evitar ao máximo a exposição. 1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos. 1h30 ou 2 horas para as crianças de 6 a 10 anos. E 2 horas ou 3 horas para idades de 11 a 18 anos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí vocês vão falar, mas Adriana, como? Impossível! Meu filho fica 8, 7. Mamães, é recomendado isso. Porém, vocês não têm como fazer isso de imediato. Calma. O ideal seria ficar nessa quantidade de horas. Mas aos poucos, ok? Lembre-se, devagar, para que a gente chegue lá. Senão, vai ter uma guerra aí, né? Quando vocês apresentar essa regra. De hoje em diante é 1 hora. Não, gente. Aos poucos vocês vão chegando, ok? Pais, primeiro, defina um cronograma. Um cronograma que mostre lá exatamente quando a criança ela pode ou não ter o tempo dela. Depois da lição de casa, ou ter feito alguma tarefa, né? Depois dela ter feito a tarefa X, encontre ali o que se encaixa melhor na rotina da sua família. Vocês podem usar até mesmo recursos visuais, imagens, para que as crianças entendam melhor. Vocês podem também fazer esses recursos. Senta lá, não vá, sabe, colocando as regras rápido, calma. Observem primeiro a dinâmica aí da sua casa.
Inclua também algumas exceções no cronograma. Por quê? Para que fique claro e não haja confusão. Então, por isso que isso tem que ser muito bem definido. Por exemplo, a criança vai ter o tempo dela X nos finais de semana. Porém, se tiver um evento, esse tempo pode ser reduzido. Se tiver um evento familiar, esse tempo vai ser reduzido. Vocês podem até mesmo construir as regras junto com seu filho. Não tem problema. Vocês façam antes, depois vocês conversem ali com ele. Tudo é um diálogo, uma comunicação. E assim, é importante, assim que definir, né, essas regras, é importante que todos da casa sigam. Papais e mamães, ok? Vai olhando. Por exemplo, eu tenho certeza, assim, muitas vezes vocês falam, pode desligar esse celular agora. Não vai comer com o celular ligado. Regra. Ó, entendeu? Regra. Essa já é uma regra. Daí, foi no banheiro. Não, por que você levou o celular no banheiro? Não pode levar o celular no banheiro. Outra regra. Tá vendo como a gente consegue? Eu sei que duro é aplicar, o duro é ter essa conversa com os filhos, né? Ok? Um abraço a todos.